O Brasil inteiro, acostumado a histórias de superações e manifestações de fé, foi pego de surpresa quando, em meio à vastidão dos vídeos que invadem as redes sociais, surgiram imagens de um menino muito jovem, de feições inocentes e olhar determinado, ocupando os púlpitos de igrejas lotadas. Seu nome? Miguel Oliveira. Uma criança que, sem pedir licença, atravessou as telas e adentrou os lares de milhões de brasileiros, carregando sobre os ombros pequenos uma responsabilidade gigantesca, a de ser visto por muitos como um instrumento divino em plena formação. Os vídeos começaram discretos, compartilhados por fiéis emocionados, mas em poucos dias, como faíscas em campo seco, se espalharam por todo o território nacional. E o que se via era algo, no mínimo, impactante. Miguel, com voz firme e gestos decididos, comandava cultos inteiros, orava em línguas estranhas, pronunciava palavras que muitos interpretavam como profecias e, num ato que arrepiava a pele dos presentes, rasgava exames médicos declarando curas instantâneas. Cada lágrima que caía, cada aplauso que ecoava, parecia reforçar ainda mais o brilho daquela figura miúda e destemida diante de uma multidão sedenta por milagres e respostas rápidas às suas dores mais profundas. Era impossível ignorar a presença do menino. Havia nele uma energia que ultrapassava a barreira da idade, uma autoridade incomum para alguém que deveria estar apenas começando a descobrir o mundo. Cada oração feita com fervor, cada imposição de mãos carregada de emoção, era acompanhada por câmeras atentas e celulares em punho, prontos para registrar aquele que muitos já chamavam de pequeno profeta. Alguns relatavam melhorias em suas enfermidades, outros se emocionavam só de vê-lo pregar com tanta paixão. A internet, implacável em sua capacidade de amplificar fenômenos, transformou Miguel em uma sensação nacional. Em questão de dias, seu nome era pronunciado em rodas de conversa, em grupos de oração, em reportagens televisivas. Como um trovão inesperado no meio de um céu aparentemente claro, sua figura provocava espanto, admiração e, em muitos, uma profunda reflexão. Poderia Deus estar levantando um novo profeta em tempos tão difíceis? Entretanto, à medida que a fama de Miguel crescia, uma sombra inevitável também se formava. Afinal, a Bíblia, tão rica em conselhos eternos, nos adverte a todo instante sobre o cuidado que devemos ter diante de manifestações extraordinárias. A admiração popular, que inicialmente parecia inofensiva, começou a ganhar contornos mais complexos. As imagens do menino rasgando exames médicos, por exemplo, dividiam opiniões. Para alguns, era a prova viva da fé em ação. Para outros, era um sinal de que algo mais profundo precisava ser discernido com muito cuidado e oração. O brilho das luzes, a euforia dos aplausos, o peso de milhares de olhares depositando suas esperanças em uma única criança. Tudo isso compunha um quadro que, embora encantador aos olhos humanos, exigia que o coração espiritualmente atento ficasse em alerta máximo. Pois, como bem sabemos, nem tudo que reluz é ouro, e nem toda manifestação sobrenatural vem, de fato, do trono de Deus. Miguel, com sua voz doce e forte ao mesmo tempo, evocava passagens bíblicas com facilidade. Pregava mensagens carregadas de emoção, falava da necessidade de fé, clamava contra o pecado e exortava a multidão à conversão. Em muitos momentos, parecia ser usado por algo maior do que ele mesmo, tamanha era a fluidez e a força de suas palavras. Porém, ao mesmo tempo, a experiência e a sabedoria espiritual nos ensinam que grandes sinais e prodígios, isoladamente, nunca foram provas absolutas da presença de Deus. O que os olhos viam era impressionante, mas o que o Espírito Santo queria nos mostrar poderia exigir uma visão ainda mais profunda e atenta. E é aqui que a pergunta começa a se formar, sutilmente, no fundo da alma:
de quem caminha na luz da verdade. Estamos diante de um mover genuíno do Espírito ou de uma obra montada, ainda que inconscientemente, para enganar e confundir os corações sinceros. Enquanto os vídeos de Miguel ultrapassavam fronteiras, sendo compartilhados em outros países, e enquanto novos relatos de curas e profecias cumpridas surgiam como lenha em uma fogueira crescente, muitos líderes cristãos começavam a se perguntar: como discernir a verdadeira obra de Deus em meio a tamanha exibição pública? Afinal, as Escrituras, nossa bússola infalível, nos avisam que nos últimos tempos surgiriam muitos sinais, muitos prodígios e também muitos enganadores, travestidos de servos da justiça. Diante desse cenário, uma tensão silenciosa pairava sobre a comunidade de fé. A de que a necessidade humana por milagres não deveria jamais suplantar a necessidade de fidelidade à palavra de Deus. Porque no fim, é o fruto que revela a árvore, não as flores momentâneas que dela brotam sob o calor dos holofotes. E é nesse ponto delicado, onde a linha entre fé e engano se torna tão tênue quanto um fio de cabelo sob o vento, que a nossa reflexão precisa avançar. Precisamos olhar para além dos aplausos, para além das lágrimas emocionadas e buscar na palavra de Deus a resposta para um dos maiores desafios espirituais deste tempo: identificar com sabedoria e prudência o que é de Deus e o que é mero espetáculo humano. Para isso, devemos nos voltar para a Escritura Sagrada, nossa fonte eterna de luz, pois ela já nos revelou tudo o que precisamos saber sobre esses fenômenos que tanto impressionam os sentidos, mas que podem esconder perigos mortais para a fé genuína. E agora, diante desse cenário instigante, precisamos caminhar ainda mais fundo na palavra. Afinal, o que exatamente a Bíblia nos diz sobre o surgimento de falsos profetas e como podemos reconhecê-los, mesmo quando eles vêm acompanhados de sinais e maravilhas? Desde os primórdios da história sagrada, Deus, em sua infinita misericórdia, jamais deixou o seu povo sem aviso. Como um pai amoroso que previne o filho sobre os perigos escondidos na estrada, o Senhor deixou registrado em sua palavra alertas solenes sobre os falsos profetas. Esses que surgiriam não apenas com palavras suaves, mas também com grandes sinais, capazes de confundir até os mais dedicados servos. A advertência de Cristo em Mateus 24:24 ecoa como um trovão que atravessa as gerações. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Não é à toa que ele escolheu palavras tão fortes. Jesus, conhecedor da natureza humana e dos ardis do inimigo, sabia que nos tempos finais os olhos do povo estariam famintos por milagres, por manifestações visíveis do sobrenatural, e que essa fome poderia se tornar o laço mais fatal de todos. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que os verdadeiros profetas jamais buscavam aplausos, jamais vendiam curas, jamais faziam do púlpito um palco de espetáculos. Eles falavam a verdade, ainda que isso lhes custasse a vida. Não era pelo sensacionalismo que eram conhecidos, mas pelo peso da presença de Deus que carregavam em suas palavras. Jeremias, por exemplo, foi lançado na cisterna, Isaías foi cerrado ao meio, João Batista perdeu a cabeça, todos porque proclamaram a verdade sem se dobrar diante da vontade popular. Em contraste, os falsos profetas sempre disseram o que o povo queria ouvir. Falavam de paz quando a espada se aproximava, prometiam bênçãos quando a maldição do pecado era iminente, e usavam da aparência de piedade para seduzir corações cansados e vulneráveis. Hoje, o cenário não é diferente. Diante do menino Miguel Oliveira,
que ora em línguas, rasga exames médicos e profetiza curas, muitos se perguntam: como discernir se estamos diante de uma verdadeira manifestação de Deus ou de uma armadilha cuidadosamente arquitetada? A resposta está mais uma vez nas Escrituras. A verdadeira unção não se mede pelo barulho, nem pela quantidade de seguidores, nem pelas emoções que se levantam durante um culto. Ela se mede pela fidelidade à palavra de Deus, pela vida de santidade e pelos frutos que permanecem mesmo quando as luzes se apagam e as multidões se dispersam. E segundo a palavra, devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas, examinando tudo e retendo apenas o que é bom. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, também nos adverte com firmeza. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Esse é um dos versículos mais reveladores para os nossos dias. Se o próprio adversário é capaz de se revestir de aparência luminosa, como podemos confiar apenas no que vemos? Como podemos basear nossa fé em manifestações externas, sem antes conferir à luz da Escritura o espírito que está por trás de cada ação? É por isso que a vigilância espiritual precisa ser contínua, intensa, firme como a rocha. Precisamos ir além dos olhos, além dos ouvidos, e permitir que o Espírito Santo teste cada espírito, cada palavra, cada profecia. Ainda em Deuteronômio 13, 1:3, Deus já havia instruído seu povo sobre esse perigo. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Perceba, o próprio Deus permite às vezes que sinais e maravilhas aconteçam, não como aprovação ao falso profeta, mas como uma prova para testar a fidelidade do coração do seu povo. Portanto, diante dos vídeos de Miguel e de tantas outras manifestações que vemos todos os dias, é necessário mais do que emoção. É necessário conhecimento da palavra, discernimento espiritual e uma fé inabalável na soberania de Deus. Os falsos profetas não aparecem com chifres e tridentes. Eles se apresentam com palavras doces, gestos eloquentes e sinais que arrebatam a emoção, mas que, no fundo, afastam os homens da verdadeira adoração a Cristo. Sua astúcia é tamanha que até mesmo aqueles que caminham há anos na fé podem ser iludidos se não estiverem constantemente firmados na Escritura e em comunhão profunda com o Espírito Santo. Diante desse cenário, cabe a cada um de nós fazer uma pergunta essencial: o que temos usado como critério para reconhecer a verdade? As emoções que sentimos, os milagres que presenciamos, ou a palavra imutável de Deus? Se não firmarmos os nossos passos sobre a rocha, seremos facilmente levados pela maré do engano, acreditando em tudo o que brilha, sem perceber que muitas vezes o brilho é o prelúdio da destruição. É exatamente nesse ponto que precisamos avançar nossa reflexão, porque se a palavra de Deus nos chama a discernir e provar os espíritos, como, na prática, podemos desenvolver um discernimento verdadeiro e inabalável em tempos de tantos enganos? É um fenômeno que atravessa as eras. A fama, sedutora e traiçoeira, sempre exerceu um fascínio quase irresistível sobre a alma humana. Na época dos reis e profetas, era o eco dos trovões no deserto. Hoje, é o estampido das redes sociais e das multidões sedentas por novos ídolos.
A fama espiritual, diferentemente do reconhecimento que nasce da humildade e da obediência genuína a Deus, muitas vezes se levanta como uma torre de ilusão, construindo altares não para o Criador, mas para a criatura. Quando um jovem como Miguel Oliveira ascende com tamanha velocidade ao estrelato religioso, carregando sobre si o olhar extasiado de milhares de pessoas, é impossível ignorar os perigos invisíveis que se escondem por trás dessa ascensão meteórica. O problema não é a juventude do pregador, nem a comoção que suas palavras provocam, mas o culto à personalidade que se forma ao redor dele. Em tempos onde o mundo busca sinais e maravilhas mais do que transformação interior, o palco se torna um ímã poderoso para a vaidade, para o deslumbramento e, muitas vezes, para a ruína espiritual. Pessoas simples, tocadas pelas dores da vida, sedentas por esperança, veem em cada gesto, em cada oração fervorosa, a promessa de que seus sofrimentos terão fim e, sem perceber, projetam sobre figuras como Miguel uma fé que deveria estar depositada unicamente em Cristo. É aqui que o perigo se intensifica, porque onde a adoração deveria ser para Deus, ela se desloca para o homem. Onde a mensagem deveria ser a cruz, ela se torna o mensageiro. E assim, semeia-se um terreno fértil para a idolatria espiritual, que é tão destrutiva quanto qualquer pecado explícito. Não se pode esquecer, o próprio Senhor afirmou em Isaías 42:8 que não divide sua glória com ninguém. Quando o homem ocupa o centro do palco espiritual, usurpando, ainda que inconscientemente, a glória que pertence ao Altíssimo, o colapso é apenas uma questão de tempo. No caso de Miguel, vemos uma criança ainda em formação, exposta a pressões que nem adultos bem preparados conseguiriam suportar sem se ferir. Em cada culto em que ele lidera, em cada vídeo que viraliza, cresce também a responsabilidade, não apenas a dele, mas de todos que o cercam, incentivam e aplaudem. Porque a responsabilidade espiritual é pesada como o ferro, e aqueles que expõem um jovem dessa forma diante das câmeras e dos holofotes, muitas vezes ignoram o que a própria palavra nos ensina. A quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas 12:48. A fama espiritual é um campo minado. Ela ilude, envaidece, corrompe silenciosamente. No início, tudo parece movido por boas intenções. O desejo de pregar, de salvar, de curar. Mas à medida que os aplausos se tornam mais altos, que as câmeras se tornam mais presentes, que os convites se multiplicam e as ofertas se tornam mais generosas, o coração corre o risco de ser seduzido. E um coração seduzido pela vaidade é terreno fértil para o surgimento de falsos ensinamentos, para o desvio sutil da pureza do Evangelho. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, já alertava Timóteo sobre isso em suas cartas. Ele sabia que nos últimos tempos as pessoas prefeririam ouvir mensagens que acariciassem seus ouvidos do que palavras que confrontassem seus pecados. E muitos pregadores, desejosos de manter o carinho do público, abandonariam a verdade em troca da popularidade. Esse é o dilema mortal da fama espiritual. Ela exige alimentá-la constantemente e, para isso, muitos acabam sacrificando o evangelho puro e verdadeiro no altar da aceitação pública. É fundamental lembrar que a verdadeira autoridade espiritual não vem da quantidade de seguidores, nem dos sinais espetaculares, mas da submissão total à vontade de Deus. Os profetas verdadeiros muitas vezes eram rejeitados, apedrejados, assassinados. Eles não buscavam aplausos, buscavam a aprovação de Deus. Sua missão não era agradar homens, mas transmitir a palavra sem adulteração, ainda que isso custasse suas próprias vidas. Assim, quando olhamos para Miguel e para tantos outros que surgem diariamente como estrelas cadentes no céu da fé popular, precisamos fazer uma pergunta essencial.
Quem está sendo exaltado? O nome de Jesus Cristo está sendo glorificado acima de tudo? Ou o foco da adoração, ainda que sutilmente, está sendo desviado para o pregador, para os sinais, para os feitos milagrosos? Porque onde o centro da mensagem deixa de ser a cruz e o sangue derramado do Cordeiro, o Espírito Santo já não se manifesta em sua plenitude, ainda que os sinais e prodígios continuem a acontecer. Diante desse panorama tão delicado, é urgente que cada cristão desperte para a necessidade de voltar-se à essência do Evangelho, examinando tudo à luz da palavra e não à luz dos aplausos ou da comoção popular. A fama pode vir como um vento suave, acariciando o ego, mas logo se transforma em um furacão que arranca as raízes da fé genuína, se não houver vigilância e humildade constante. E é exatamente por percebermos como o brilho da fama pode desviar o coração até mesmo dos mais bem-intencionados, que somos levados a refletir ainda mais profundamente sobre um ponto vital. Nos tempos que vivemos, como podemos desenvolver um discernimento verdadeiro para não sermos seduzidos pelo espetáculo da fé e permanecermos firmes na verdade do Evangelho? Vivemos em dias em que as palavras de Jesus soam como um eco poderoso, reverberando através dos séculos e encontrando em nossa geração um solo fértil para sua realização. São tempos proféticos, dias em que a linha entre a verdade e a mentira se tornou mais tênue do que jamais imaginamos. Em um mundo saturado de informações, de imagens impactantes, de discursos emocionantes e de promessas sedutoras, o discernimento espiritual não é apenas uma virtude, é uma necessidade vital para a sobrevivência da fé verdadeira. Estamos cercados por uma multiplicidade de vozes, todas clamando por nossa atenção, todas oferecendo a promessa de um caminho mais fácil, de uma fé mais confortável, de um Deus moldado à imagem dos desejos humanos. E é nesse cenário que a advertência de Cristo em Mateus 24:4 ressoa com força renovada. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. O engano dos últimos tempos não se apresenta com chifres e tridentes, mas com rostos sorridentes e discursos doces. Não vem vestido de trevas declaradas, mas mascarado com uma luz tão sedutora que, se não estivermos firmemente ancorados na verdade, facilmente confundiremos o falso com o verdadeiro. E é exatamente essa a estratégia do adversário: confundir, misturar, embaçar os limites até que os olhos, acostumados com a névoa, já não consigam distinguir o que é de Deus e o que é apenas uma imitação bem elaborada. O perigo não está apenas nas heresias escancaradas, mas nas sutilezas, nas pequenas distorções, nas meias-verdades que lentamente envenenam a alma. Os fenômenos, como o que vimos em torno do jovem Miguel Oliveira, são apenas a ponta visível de um iceberg muito mais profundo e perigoso. A sede por sinais, a busca desenfreada por experiências místicas, a necessidade quase desesperada de sentir algo extraordinário. Tudo isso revela uma carência espiritual que, se não for saciada na fonte da palavra de Deus, facilmente será explorada por espíritos enganadores. Quando a fé é baseada mais em sensações do que em convicções, ela se torna vulnerável, frágil, presa fácil para todo tipo de manipulação emocional. É exatamente por isso que a Bíblia nos chama a desenvolver discernimento espiritual. E discernimento não é suspeitar de tudo e de todos. É, antes, ter a capacidade de enxergar além das aparências, de perceber a essência por trás das palavras bonitas e dos sinais espetaculares. Discernimento é olhar com os olhos do Espírito. É pesar cada mensagem, cada manifestação, cada profecia, à luz imutável das Escrituras.
É entender que nem todo milagre é um selo de aprovação divina e que nem toda pregação eloquente é fruto da unção do Espírito Santo. O apóstolo João, com sua sabedoria apostólica, nos ensinou: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Esse conselho não foi dado apenas para os crentes do primeiro século. Ele é urgente e vital para nós, aqui e agora. Cada palavra ouvida, cada sinal presenciado, cada mover espiritual anunciado precisa ser examinado com oração, com jejum, com profunda análise bíblica. Porque, como Jesus também advertiu, nos últimos dias muitos seriam enganados justamente por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Mas o que torna esses dias ainda mais perigosos é a velocidade com que a informação circula. Antigamente, um falso profeta precisaria de anos para alcançar multidões. Hoje, bastam minutos para que uma mensagem distorcida viaje para os 4 cantos do mundo. E quanto maior a velocidade, menor o tempo de reflexão. As pessoas são bombardeadas por tantos estímulos espirituais que muitas vezes aceitam como verdade aquilo que simplesmente toca suas emoções, sem sequer questionar se aquilo está de acordo com a sã doutrina. E assim, o terreno fértil para o engano se expande, cultivado pela pressa, pela superficialidade e pela sede descontrolada por novidades espirituais. Diante disso, é urgente resgatar a prática do exame espiritual. Não se trata de incredulidade, mas de obediência à palavra. O cristão dos últimos dias precisa ser como os crentes de Bereia, que, mesmo ouvindo o apóstolo Paulo, conferiam nas Escrituras se aquilo que lhes era pregado era verdadeiro. Precisamos ser firmes, maduros, enraizados na palavra, para que não sejamos como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Porque a maré do engano está mais forte do que nunca, e só resistirá quem estiver fincado na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. E talvez a pergunta que deva ecoar em nosso coração, diante de tudo isso, seja ainda mais profunda. Quais são, então, os sinais concretos que a palavra de Deus nos ensina para identificar com clareza o verdadeiro profeta daquele que apenas se disfarça de servo da justiça? Há momentos em que, diante da escuridão crescente, a única atitude sábia é ajoelhar-se e clamar com toda a alma: Senhor, abre os nossos olhos. O discernimento espiritual, tão vital nestes dias, não nasce da simples inteligência humana, nem da experiência acumulada, nem mesmo de boas intenções. Discernimento é um dom que vem do alto, um presente de Deus àqueles que se humilham diante dele, reconhecendo sua total dependência da direção do Espírito Santo. E é por isso que a oração pelo discernimento se torna um clamor inadiável para todos aqueles que desejam permanecer firmes no meio da tempestade do engano. Quando nos prostramos em oração sincera, algo invisível acontece nas regiões espirituais. Deus inclina seus ouvidos atentos para ouvir o clamor dos seus filhos. E à medida que a nossa voz se eleva, rasgando o véu da indiferença, da superficialidade e da cegueira espiritual, o Espírito Santo começa a operar dentro de nós, afiando nossa visão, fortalecendo nosso espírito, iluminando os caminhos sombrios que tentam nos confundir. Não há defesa mais eficaz contra os falsos profetas, os enganadores de almas, do que uma vida saturada de oração e comunhão com o Pai Celestial. A oração pelo discernimento é diferente de qualquer súplica comum. Não é apenas um pedido para resolver problemas terrenos ou para receber bênçãos materiais. Trata-se de um clamor profundo, que brota de um coração que entende o valor eterno da verdade e o perigo mortal do engano. É reconhecer que nossos sentidos naturais podem ser facilmente enganados,
mas que o Espírito de Deus é infalível em revelar aquilo que está oculto aos olhos humanos. Como disse Tiago em sua carta, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. E quando oramos pedindo discernimento, não apenas somos capacitados a reconhecer os falsos profetas, mas também somos fortalecidos para permanecer firmes, mesmo quando a maioria ao nosso redor escolhe seguir o caminho mais fácil, mais atraente, mais confortável. A oração pelo discernimento molda o caráter, purifica as motivações, ajusta as lentes pelas quais enxergamos o mundo espiritual. E quanto mais nos aproximamos do coração de Deus através da oração, mais nossos ouvidos se afinam para ouvir a voz do bom pastor e mais se tornam capazes de rejeitar a voz dos estranhos. Ao fecharmos nossos olhos em oração e abrirmos nossos corações, encontramos o lugar onde a sabedoria se derrama como chuva sobre a terra seca. É nesse secreto com Deus que a nossa fé é renovada. Nossas raízes são aprofundadas e nossa armadura espiritual é reforjada. Sem discernimento, seremos como barcos à deriva no meio de um mar revolto, vulneráveis às ondas do engano e aos ventos das falsas doutrinas. Mas com discernimento, seremos como atalaias nas muralhas, capazes de ver de longe o perigo e de nos mantermos firmes, não importando quão intensas sejam as investidas do adversário. Por isso, precisamos orar de maneira intencional, constante e fervorosa, não apenas por proteção, não apenas por bênçãos, mas por olhos espirituais atentos, por corações sensíveis à verdade e por mentes renovadas pela palavra de Deus. Em dias onde a aparência engana, onde o falso parece tão real, onde o lobo se veste com a lã do cordeiro, a única esperança para o cristão fiel é viver uma vida de oração profunda e ininterrupta. E é com esse espírito de urgência e fé que te convido agora a fechar seus olhos, se desconectar do barulho ao seu redor e se unir em uma oração poderosa, clamando a Deus para que derrame sobre nós o dom do discernimento. Uma oração que, se feita com sinceridade e entrega, tem o poder de mudar não apenas a nossa percepção espiritual, mas todo o nosso destino eterno. E enquanto nos preparamos para este momento sagrado de intercessão, uma reflexão ainda mais profunda se impõe sobre o nosso espírito. Será que estamos realmente prontos para enfrentar o que Deus nos revelar quando pedirmos para enxergar a verdade que tantos preferem ignorar? Chegamos agora ao momento mais solene, ao instante mais precioso de toda esta jornada de reflexão e alerta. Depois de percorrer caminhos tão densos, de abrir os olhos para as artimanhas do engano e para os perigos sutis que rondam a fé genuína, resta-nos apenas uma direção segura: dobrar os joelhos diante do Senhor dos Exércitos e clamar com toda a nossa alma para que Ele venha em nosso socorro. Porque sem a graça divina, sem a luz do Espírito Santo a guiar os nossos passos, estaremos como cegos, tateando em um mundo cheio de armadilhas disfarçadas de milagres, de palavras doces que escondem venenos mortais, de promessas que brilham como ouro, mas que corroem como ferrugem. É pela oração que atravessamos as densas névoas do engano e encontramos o caminho estreito que leva à vida. Agora, respire fundo. Permita que seu coração se aquiete diante de Deus. Esqueça por um momento as vozes externas, os sons do dia a dia, as preocupações que te cercam. Imagine-se entrando na sala do trono do Altíssimo, onde a glória de Deus enche todo o ambiente, onde o amor dele é mais real do que qualquer dor, mais forte do que qualquer medo. Você não está apenas repetindo palavras, você está se aproximando daquele que criou o céu e a terra, daquele que conhece todos os mistérios, daquele que, com um sopro, separa a verdade da mentira, a luz das trevas. E é a Ele que vamos clamar agora.
Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti com corações humildes e espíritos quebrantados. Reconhecemos, Senhor, que em nós mesmos não há capacidade de discernir os caminhos tortuosos que se disfarçam de retidão. Sabemos que nossos olhos naturais podem ser facilmente enganados, que nossos corações, tantas vezes frágeis, podem ser seduzidos pelo brilho do espetáculo, pelas palavras macias, pelos sinais que atiçam nossas emoções. Mas hoje, ó Deus, nós clamamos, derrama sobre nós o Teu espírito de discernimento. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos a verdade além das aparências. Capacita-nos a ouvir a Tua voz suave no meio do barulho das multidões. Senhor, guarda-nos do engano dos falsos profetas que se levantam como lobos vestidos em pele de ovelhas. Não permitas que sejamos levados pela maré de heresias que inunda esta geração. Que a nossa fé não esteja firmada em emoções passageiras, nem em manifestações espetaculares, mas na firmeza da Tua palavra, que é viva, poderosa e imutável. Ensina-nos a examinar tudo à luz das Escrituras. Dá-nos coragem para rejeitar o que é falso, mesmo que todos à nossa volta aplaudam o erro. Dá-nos força para permanecer no caminho estreito, ainda que o mundo inteiro escolha as estradas largas do engano. Espírito Santo, sonda os nossos corações. Revela em nós qualquer área onde ainda sejamos vulneráveis à vaidade, ao orgulho espiritual, ao desejo de sermos impressionados mais do que transformados. Que a nossa fome maior não seja por milagres, mas por santidade. Que a nossa sede não seja por experiências místicas, mas pela intimidade contigo. Que o maior sinal que busquemos seja a transformação genuína de nossos corações à imagem de Cristo. E que em cada culto, em cada pregação, em cada oração, a nossa pergunta silenciosa seja sempre: este mover glorifica a Jesus ou exalta o homem? Senhor Jesus, Tu és o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Livra-nos dos mercenários, dos enganadores, dos que exploram a fé sincera dos pequeninos. Tu nos disseste que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem. Ensina-nos a reconhecer Tua voz com tanta clareza que nenhuma voz estranha consiga nos desviar. Que o Teu cajado nos conduza e que a Tua vara nos corrija, mesmo quando não compreendermos plenamente os Teus caminhos. Pai, nós intercedemos não apenas por nós mesmos, mas por toda a Tua igreja espalhada pela terra. Clamamos por um avivamento genuíno, fundamentado na verdade e não no espetáculo. Clamamos para que se levante uma geração de crentes que ame a verdade mais do que ama os milagres, que busque a Tua face mais do que busca Tuas mãos. Que os púlpitos sejam novamente lugares de proclamação da cruz, de arrependimento sincero, de ensino sólido e não palcos de entretenimento religioso. Que cada líder, cada pregador, cada crente se curve diante da Tua soberania e reconheça que somente a Tua glória é digna de ser exaltada. Senhor, sela esta oração em nossos corações, que ela não seja apenas palavras lançadas ao vento, mas sementes que germinem, cresçam e frutifiquem para a vida eterna. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos. Que nossos pés não escorreguem nos caminhos escorregadios da apostasia, mas que permaneçam firmes na vereda antiga, trilhando o caminho estreito, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que, quando vierem os ventos fortes, as tempestades de falsas doutrinas, os vendavais de engano, possamos permanecer inabaláveis, como árvores plantadas junto às águas, cujas raízes se aprofundam na rocha eterna. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã que acompanhou esta mensagem até aqui, eu te pergunto: não seria este o momento de renovar a sua aliança com Deus, de buscar a sabedoria do alto com mais intensidade
de firmar seus pés na palavra inabalável e se tornar uma sentinela em tempos tão perigosos? Porque os dias são maus, os tempos são curtos e as trevas se adensam cada vez mais. E a grande questão que fica ecoando no coração de cada servo fiel é esta: diante de tudo o que foi revelado, qual será a nossa resposta ao chamado urgente de Deus para vigilância, santidade e discernimento absoluto? Se esta mensagem falou ao seu coração, eu te convido agora a fazer parte desta missão de espalhar a verdade e fortalecer os que ainda caminham na fé. Inscreva-se neste canal para que juntos possamos crescer em discernimento e sabedoria a cada novo encontro. Deixe o seu amém nos comentários se você ficou até o final desta reflexão e escreva: Senhor, quero discernir a Tua verdade todos os dias. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração pública de fé e compromisso diante de Deus. E se este conteúdo tocou a sua alma, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você ama, porque talvez, para essa pessoa, esta palavra seja exatamente a resposta que ela está precisando ouvir hoje.